Já tem alguns anos que o Senhor tem falado ao meu coração sobre os processos de florescer corpo, alma e espírito. Na verdade, o Senhor começa a falar comigo sobre florescimento, me dando uma direção. Floresça em terra seca. Essa foi a voz e o direcionamento que o Senhor me disse no ano de 2018. Em 2016 e em 2017, eu vivi os 2 últimos anos fora da presença do Senhor, que foi assim, o auge da minha vida, depressiva, dependente emocionalmente, morta lá fora, no mundo, como nós cristãos usamos como nomenclatura quando estamos fora da presença do Senhor. E em 2018, no final de 2017, no meu aniversário de 2017, eu lancei uma palavra profética sobre a minha própria vida, dizendo que depois do meu aniversário a minha vida mudaria. E de fato, depois do meu aniversário, a minha vida mudou completamente. Só que eu tinha feito uma outra projeção de mudança de vida, né? Que eu viveria assim o ápice do que eu queria viver. E quando passa o meu aniversário de 2017, o Senhor fecha todas as portas, me faz viver o maior pico de renúncias da minha história. E eu entro em 2018 em um processo de santificação. Em 2017, eu me converto de verdade, porque antes era, lá e cá. Eu vou contar um pouquinho sobre esse início de toda a minha experiência com o Senhor, de toda a minha história com Jesus. Mas o pico todo acontece entre 2017 e 2018, quando depois do meu aniversário eu renuncio o mundo, os amores do mundo, os lugares que o mundo me proporcionava ir, todas as conquistas do mundo, todos os amigos do mundo, e eu vivo assim um período silencioso, sumi das redes sociais, fazia propósitos de ficar desaparecida de tudo. Foi um momento solitário da minha conversão, um momento sem amigos, e eu que tinha muitos amigos, um momento de só ir pra igreja e voltar pra casa, eu que tinha uma vida muito ativa. Então assim, entre 2017 e 2018 foi o ano que eu nomeava ser o ano da minha morte. Acabou, era até aqui que Deus me trouxe. Mas na verdade era o período, o momento de santificação, foi o momento que Deus fez com que o mundo saísse da minha mente, do meu coração, dos meus comportamentos, das minhas expectativas, dos meus planejamentos. Então, em 2018 ali, eu era uma flor completamente murcha. E é onde o Senhor começa a falar comigo sobre o processo de florescimento, porque o meu processo de conversão foi um processo doloroso. Foi um processo solitário, foi um processo completamente diferente de tudo que eu tinha vivido até então, no mundo, na vida, na minha história. E eu me vejo completamente perdida, solitária, presa dentro de um quarto. Eu só sabia orar, chorar e ler a Bíblia. E aí o Senhor começa a falar comigo sobre o processo de florescimento em equilíbrio, porque como eu estava cuidando muito do meu espírito, lendo a Bíblia, indo para a igreja, eu tinha me descuidado de outras áreas da minha vida. Eu não queria saber mais de estudar, eu não queria saber mais de me cuidar, eu não queria saber de nada. E aí o Senhor começa a falar sobre o equilíbrio, florescer corpo, alma e espírito, e começa a ministrar no meu coração. Eu tinha finalizado, gente, todos os ciclos na minha história. Eu tinha renunciado tudo que eu mais amava, desde um amor aí até a faculdade de psicologia. E em 2018, eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu era uma flor murcha, uma flor morcha. Só faltava um vento bater e me levar, porque eu não tinha mais expectativa de nada. E aí, com todo o pouco fôlego de vida que ainda me restava naquele momento, eu começo a me pegar nas barrinhas, do vestido do Senhor Jesus, que é a palavra dele. Então eu ficava 24 horas somente lendo a palavra do Senhor. Somente assim, criando as minhas raízes, literalmente para baixo. Só que isso foi um processo desequilibrado, porque eu me descuidei de outras áreas da minha vida. Eu não queria mais sonhar sonhos grandes, porque eu achava que a minha vida só ia até aquele momento. Que Deus dizer não pro relacionamento, pro sonho da faculdade, ou para tantos outros projetos que eu tinha, era Deus dizer não para sempre na minha história. Então, em 2018, que eu morro, eu já vinha morrendo em 2016, eu tive uma crise de ansiedade, eu venho estendendo a depressão em 2016, 2017, envolvida num relacionamento extremamente tóxico, totalmente dependente emocional daquela pessoa, e isso foi a minha destruição, manchou a minha identidade, roubou a minha essência, destruiu quem eu era de verdade, eu era feliz, alegre, vivendo a cultura do mundo. Mas eu tinha uma vida muito ativa, mas a dependência emocional, assim, foi um trator que passou em cima de mim e acabou comigo. Então, quando chegou em 2018, que foi o processo de santificação do Senhor na minha história, eu não tinha expectativa de vida. E aí o Senhor começa a falar comigo sobre o meu florescer através da terra seca. Filha, floresça em terra seca. E essa foi uma frase que eu ouvi de um seriado da Record, chamava Lia. E o anúncio do seriado era: Lia floresceu em terra seca. E aí eu tava assistindo televisão, de repente passa esse anunciado, e ali aquela mensagem é enviada pro meu cérebro, e eu começo a pensar: florescer em terra seca, a possibilidade de florescimento, de flor, de curas. Nessa situação que eu tô vivendo é possível, não tem como, não tem jeito, Deus, eu tô morta. Tô só esperando o Senhor, se eu estender a mão um pouquinho pra cima, o Senhor me pega, porque assim, eu tô morta, não tem
tem mais expectativa de vida. Só que aquilo começou a gerar flor dentro de mim, expectativa de florescimento. Flor, será que a possibilidade de crescer, de gerar vida, de recomeçar em terra seca, nessa situação difícil, nessa morte que eu tô vivendo? E aí é onde Deus começa a soprar fôlego de novidade de vida na minha história. E eu que tinha desistido de tudo, começo a criar, não assim de um dia pro outro, mas em alguns processos de florescimento na presença do Senhor, eu começo a ter vontade de novo de projetar o meu futuro profissional, o meu futuro estudantil. E aí o Senhor me tira, né, daquele contexto da faculdade de psicologia e fala comigo assim: antes de você formar para psicologia, você vai formar para teologia. E aí eu ganho uma bolsa de teologia, né, vou fazer teologia de forma gratuita em um lugar, que foi uma bênção de lugar na minha vida. O Senhor começa a florescer minha história, eu começo a servir o Senhor no reino de Deus, a servir as crianças, depois eu fazer viagens missionárias, começo a fazer cursos, eu começo a ter vida de uma morte, porque eu cheirava morte. Quem me via morte. Não tinha mais beleza em mim, eu que era vaidosa, ali, né, nos anos de 2016, 17, que sempre gostava de comprar roupa. No 2018 para 2019, eu era um cadáver ambulante. Não tinha mais vaidade, não tinha mais autocuidado, não tinha mais nada dentro de mim, só morte. Eu estava esperando assim, o tempo certo de partir mesmo. E foi nesse tempo que o Senhor começa a falar comigo sobre o equilíbrio de florescer em terra seca, em dificuldades, mediante uma situação que era improvável. É ali que o Senhor começa a falar no meu coração sobre ser uma mulher improvável, mas imparável. É ali que o Senhor começa a usar o pastor Lucinho, que era já o meu pastor desde os meus 15 anos, mas agora com mais maturidade, começa a falar comigo sobre a loucura por Jesus. Então eu começo a ser influenciada por um louco por Jesus, por alguém que eu tinha confiança, né, desde a minha adolescência. E agora, nesse momento específico da minha vida, ele volta a me influenciar de forma positiva. Então, por isso que às vezes eu falo, essa loucura por Jesus vem de um tempo onde eu não tinha mais expectativa de nada. E a minha vontade de viver um propósito para a glória de Deus começa a me tirar daquela morte, começa a borrifar perfumes do Senhor Jesus na minha história. E ali eu começo a viver todos os processos que até então eu estou vivendo até hoje. Os processos de florescer em terra seca, os processos de florescer enquanto espera, os processos de florescer através do empreendedorismo, os processos de esperar o Senhor, né, devolver alguns sonhos que naquele tempo ele renunciou, como o sonho da faculdade de psicologia. Mas antes deste sonho, o Senhor já me fez florescer em teologia, já me fez florescer no marketing, já me fez florescer no design, já me fez florescer no empreendedorismo. Então, assim, eu deixei de viver os meus sonhos para florescer em terra seca os sonhos do Senhor. E eu conto isso não para minha, como ela é graciosa, mas para dizer como que Jesus é maravilhoso quando ele começa a nos fazer florescer, mesmo mediante a tempos de morte, ou seja, no recomeço, quando ele poda a gente, quando ele corta a gente até um pouquinho, mas deixa raiz, e foi exatamente isso que aconteceu na minha história. Eu cresci dentro da igreja. Aos 4 anos, a minha mãe vive um grande milagre, que foi a vida do meu irmão, que estava designado pela medicina a morrer. E aí o Senhor intervém na história do meu irmão, faz uma promessa para minha mãe. O meu irmão não morre, como já tinha sido decretado pelos médicos. Ele, que seria um vegetal, uma criança que não teria condições nenhuma de andar, de pensar, de locomover, recebe vida de Cristo. A minha mãe, assim, ela tem um encontro impactante com o Senhor. E aí ela se converte naquele momento da história dela, vai para uma igreja, né, com doutrinas, nada contra, uma igreja que eu respeito as doutrinas, porque eu fui inserida a respeitá-las desde criança. E aí a minha mãe se converte, mas ela não me obriga a seguir as doutrinas juntamente com ela. Mas porque a gente respeitava aquele espaço e a doutrina daquele lugar, quando eu ia para a igreja, eu me vestia como a doutrina. E tudo bem até então. Eu cresço nesse contexto, né, tendo a minha mãe, eu falo que eu sou como Timóteo. Tem a mãe e a tia, né, no caso a avó de Timóteo, mas no meu caso foi minha tia, Eliette, que assume o papel de tia do Ministério Infantil e ela começa a me discipular, ela me dá a primeira Bíblia, minha tia. Ela me ensina a orar. Eu lembro, eu tenho memórias assim, porque o Senhor levou minha tia para morar com ele, mas eu tenho memórias de quando criança e eu tinha muita visão aberta de demônios, dessas coisas. Tem quem acredita, tem quem não acredita, mas eu via. Então eu falo aquilo que eu vejo. Eu tinha muita visão aberta de demônios e a minha tia começa a me ensinar batalha espiritual ainda na infância, tipo louca, mas necessária. E quando eu faço 10 anos, acho que é mais ou menos 10 anos, e quando eu chego nos 10 anos de idade, a minha tia sempre falava comigo, tudo que você precisar, você pede pra Deus, porque ele te responde. E aí ela fica doente, ela tem câncer, e eu começo a pedir ele, porque ela não dizia que tudo que a gente precisa, a gente pede pra Deus, ela morre. E aí eu não posso negar que a minha tia ela teve uma influência muito grande no meu relacionamento com Deus, porque mesmo eu recebendo meu primeiro não ali com meus 10 anos de idade, né, Deus não me ouviu como eu queria que ele me ouvisse, a minha fé
pelo Senhor Jesus só aumenta. E eu não questiono a partida dela, porque ela tinha me ensinado a ter muitas raízes no Senhor. E ela era participante de um coral na igreja, e às vezes ela me levava para os ensaios. Então eu cresço nesse contexto, tendo a minha tia e a minha mãe como influências, né, de fé, de cristianismo mesmo. As duas foram extremamente importantes. Embora minha tia tenha morrido, eu muito novinha, tudo que ela me ensinou na infância, para mim foi muito proveitoso. É por isso que eu falo, assistir do Ministério Infantil, às vezes é muito rápido a passagem, mas é impactante. E aí, paralelo a tudo isso, o diabo me conta uma mentira, desde criança. Porque como eu não servia às doutrinas daquela igreja que eu frequentava, o diabo me conta uma mentira dizendo que eu não era tão amada quanto as outras filhas, que Deus preferia as outras meninas que serviam ele e que seguiam a doutrina do que eu. E eu tomo aquela verdade, aquela mentira como uma verdade na minha vida. E eu sempre cresço com essa sensação de ser rejeitada. Eu até tô aqui, mas sabe, aquela coisa assim. E também essa questão de ter que me vestir como alguém para ser aceita me fez ter a falsa percepção durante toda a minha vida. Era um respeito que minha mãe, né, fazia a gente ter, mas na minha cabeça virou um nó, porque eu achava que para chegar diante de Deus eu tinha que ser uma outra pessoa. Eu tinha que me desconfigurar da minha identidade, da minha essência, daquilo que eu gostava para ser aceita pelo Senhor. Então chega uma fase da minha vida, que é a adolescência, que é esse período, né, todo assim, que o mundo se torna muito mais atrativo do que a igreja, porque o mundo sim me aceitava do jeito que eu era. E aí eu caio assim, tá, de cabeça no mundo. E de fato era muito mais divertido, me aceitava como eu era muito cheio de cor, de barulhos, de festas, de amigos. E aí eu começo a ter na minha identidade, as marcas da minha história, né? Esses primeiros contatos com o mundo desde muito novinha. E, gente, 14, 15 anos, há alguns anos atrás, as meninas não tinham tanta maturidade como as meninas de 14, 15 anos. Então eu entro, né, eu saio da igreja e entro no mundo uma menina e volto, tipo, 20, 15 anos depois, uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que eu tinha saído da igreja. A verdade é que durante todo esse tempo que eu me mantive fora do Senhor, a bondade do Senhor esteve 100% na minha história. Porque eu tinha uma outra tia que os filhos dela eram cristãos, ela era cristã, então ela sempre me chamava para poder viajar com os jovens da igreja dela, estar em retiros de carnaval, e eu sempre ia. Então, durante esse tempo que eu estive afastada do Senhor, Deus nunca me abandonou, eu nunca deixei de ter as marcas do Senhor na minha história. Até porque também eu seguia o pastor Lucinho, não tinha YouTube na época, mas era uma rede da Lagoinha, a rede de televisão, que eu assistia os cultos e um programa que ele tinha na televisão. Então eu sempre estava sendo ali, sabe? O Senhor sempre estava semeando palavras dele no meu coração, dizendo pra mim, você tá até aí, mas você sabe que o seu caminho é aqui. Só que eu pensava assim, eu vou viver minha vida inteira, entendeu? Inteira. E aí quando eu tiver uns 40, 50, 60 anos, eu me converto, porque a vida precisa ser vivida. Eu sim sei o que é viver a vida. Esse povo que tá na igreja não sabe não, essa era a minha cabeça. Então por mais assim que eu saí da presença do Senhor, eu sabia que haveria de ter um momento pra voltar, mas eu pensava que era no final da minha história, que eu estivesse lá já com oxigênio pra morrer. E nesse período todo, o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre levantou pessoas para cuidar de mim. Eu lembro que tinha uma mãe de um amigo meu, a mãe do Jefinho, a dona Eva, que ela era cristã e ele também foi criado na igreja e se afastou da igreja. E aí, como uma estratégia para poder levar ele para a igreja, ela ia na porta do colégio, convidava os amigos dele para ir na igreja. E aí a gente ia na igreja, que ia na Quadrangular da Alvorada, pra gente poder... E a gente levava ele, porque como ia todo mundo, ele também ia. Então, Deus sempre cuidou de mim. Sempre, sempre, gente. O Senhor sempre arrumou um jeitinho de deixar a palavra dele, a semente dele dentro do meu coração. Eu tive encontros com o Senhor, mas a minha vida era muito mais voltada para os amigos do que, de fato, os encontros esporádicos que eu tinha quando eu estava de férias na minha tia ou quando eu ia para os retiros espirituais. Então, o mundo, ele também teve muitos impactos na minha identidade, na minha história, né? Eu tive muitas experiências, eu comecei a fazer coisas ilícitas muito cedo, eu nunca usei drogas, mas o resto foi tudo muito cedo. Então, assim, eu tive essa parte, né, da adolescência para a vida jovem ali, toda mediante a vontade que o inimigo teve sobre a minha vida quando ele me contou uma mentira lá atrás, dizendo que eu não era amada. E no mundo eu me sentia amada. A gente se sente amada pelos amores, pelas festas, pelas baladas. E eu costumo dizer, eu falo isso sem nenhum tipo eu sou a pessoa que mais fala do meu passado porque ele tá muito bem definido, tá muito bem resolvido, mas eu não falo com nostalgia, eu não falo, que saudade de voltar ali, porque o Senhor tratou, e hoje eu entendo que onde eu estou é onde eu tenho que estar. Então, às vezes as pessoas falam comigo, você era assim, eu falo, era, mas eu não sou mais, sabe? Eu não tô mais ali.
eu acho que o que eu tenho para falar hoje é muito mais relevante do que eu já fiz no passado. Só que eu não tenho problema nenhum com o meu passado. Falo mesmo, fiz mesmo, fui mesmo, mas olha, a graça do Senhor me tirou dali. O Senhor me deu uma nova oportunidade para não estar ali. Eu tenho essa convicção no meu espírito, sabe? E até porque eu falo que o mundo, ele foi, assim, uma faculdade para que hoje eu pudesse cumprir um propósito de vida. Então, a Júlia antigamente ia para os baile funk, subia e descia morro. Esse é o contexto que o Senhor me tira. Né? Nesse momento que eu começo a morrer como uma flor, é porque eu estava com todas as marcas do pecado na minha história. E aí, o Senhor cuida de mim durante todo esse tempo e afim, só que ainda eu não queria. Eu ainda tinha como referência todas as coisas do mundo. E eu caí de cabeça. Eu tava falando que eu falo sem nenhum constrangimento, porque a minha mãe nunca vai poder dizer assim, a minha filha foi mal influenciada e por isso que ela foi pro mundo. Não. Se olhar direitinho, a má influência era eu, porque era eu que queria chamar todo mundo pras festas, era eu que organizava festa, era eu que juntava a galera toda, era eu que comprava as bebidas. Se olhar direitinho, vai ver que eu era a má influência. Então eu não posso terceirizar as minhas escolhas por conta do outro, porque eu quis ir e eu gostava daquela vida. Não vou ser medíocre para poder dizer assim, eu nunca pequei gostoso. Eu quis estar ali, porque eu achava que aquilo ali era a vida que me aceitava. Quando chega em 2016, 2017, aí a conta vem, porque o boleto que o mundo dá pra gente parece uma conta que você pode sair gastando de todo jeito, passando Pix, cartão de débito, que não vai vir conta. Só que em 2016 começa a vir a conta das minhas consequências. Eu começo a buscar no mundo com mais frequência algo que eu não conseguia mais ser suprida. Começa a envolver com amores, começa a freneticamente buscar festas, eu queria sair de segunda a segunda. Quem olhava de fora falava assim, essa menina vive a vida que todo mundo quer viver, é festa todo dia, é viagem, é roupa nova, é isso, é aquilo. E mantinha um padrão de vida, né, que era até acima do que eu podia manter, mas sempre arrumava um dinheiro, que você no mundo, você arruma dinheiro pra tudo. Até para viajar no iate do Roberto Carlos. Mas é uma vida que não supre a gente. É uma vida que quando chegou ali no meados de 2016, 2017, eu estava desesperada por algo que eu não sabia o que era. E eu não conseguia achar essa satisfação na faculdade de psicologia, no amor que eu comecei a viver, achando que era, oh meu Deus, é isso aí tudo mesmo, é o que eu quero, que me defraudou, que me desrespeitou. E ali eu começo a ter as marcas da traição, da rejeição, e começo a pensar que é a minha morte, começo a pensar e tentar o suicídio. Eu tentei o suicídio. Só que Deus intervém na minha história, mediante as tentativas de morte, onde o Senhor começa a me paralisar. E aí eu lembro de uma situação específica que dentro do meu quarto havia muitos anos que eu não orava, muitos anos que eu não ia na igreja, muitos anos que nada. A minha Bíblia tinha desaparecido de dentro do meu quarto. E aí eu tenho uma experiência com o Senhor e eu começo a chorar muito forte. Senhor, ainda dá tempo, mas o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe aonde eu fui, o Senhor sabe quem eu sou. Mas ainda dá tempo, e aí o Senhor começa a me puxar para a presença dele. Só que toda a referência que eu tinha ainda era do mundo. Era os amigos, as festas, os rolês, e aí eu começo a fazer propósitos de oração. O Senhor me dá uma pessoa, né, irmã Neuza, que se torna naquele momento alguém que me acompanha espiritualmente, uma irmã do Coque, e me ajuda a fazer os propósitos e me estimula a fazer as orações que mudaram a minha vida. Só que eu tinha os dois pés, na igreja e no mundo. Eu saía da igreja e ia pros rolês no mundo. Só que como eu comecei a fazer propósito de ficar sem bebida, olha o propósito que eu fazia. Eu comecei a ter algumas experiências com Deus nas baladas. Eu comecei a sentir o Senhor falando comigo, eu comecei a receber algumas pessoas bêbadas falando. Eu lembro de uma menina, nem vou falar o nome dela, mas algumas pessoas conhecem ela. Ela era cristã também, desviada, e ela tinha relacionamento com meninas. E eu lembro que a gente tava numa baladinha aí, e ela virou pra mim e falou assim, Ju, colocou no meu ombro, se você tem forças pra voltar, volta, porque eu não tenho mais. Porque ela se julgava extremamente pecadora por já ter tido relacionamento com outras meninas. E ali aquilo começou assim, sabe quando o mundo começa a te cuspir, você já não se sente mais confortável em nada? Os próprios rolês que eu tinha me apontavam a Cristo. E aí, quando chegou em 2017, choro, depressão, dependência emocional, destruída, acabada, horrível. Quando chega no final de 2017, meu aniversário, em outubro, eu começo a falar com todo mundo. Eu lanço uma profecia sobre a minha vida vai mudar. Depois do meu aniversário, a minha vida vai mudar. E de fato, passou meu aniversário, que foi uma festa que parou a cidade, né? Quem era daquele rolê todo parou pro meu aniversário. Foi uma festa de 3 dias, mas depois daqueles 3 dias, a minha vida mudou completamente. O Senhor tirou tudo que eu tinha, tudo. E aí eu vivi o processo de renunciar às coisas do mundo, me converti, e em 2018 eu começo a viver processos de florescimento mediante ao pior momento da minha história. Porque quando Deus me tira tudo, faculdade, estabilidade financeira,
saúde, relacionamento, eu penso que aquilo era meu fim. Eu não tinha percepção e maturidade espiritual para entender que era o processo de santificação do Senhor na minha história. Na minha cabeça, de fato, era Deus dizendo não para todos os meus sonhos, mas era Deus dizendo não para os sonhos que eu tinha projetado no papelão mundo, na areia mundo, né? E o Senhor queria que eu projetasse os sonhos que Ele tinha para mim na rocha, que é Ele. Mas eu não tinha essa percepção. Então ali o Senhor começa a falar comigo sobre processos de florescer na presença dEle, através da presença dEle, e com muitos choros, com muitos pecados expostos diante do Senhor, com muito processo de conversão, porque a sensação que eu tenho é que cada dia um pecado meu era exposto, e eu estava achando que estava linda e maravilhosa, batia no caminhão Jesus, me destruía, e eu arrependia, confessava pecado, vivia processo de santificação. Foi mediante a esse processo doloroso de renúncia de pecado, renúncia de amores, de muitas dores, que o Senhor me faz florescer em terra seca. E aí eu começo a fazer duas orações propositais para Deus. A primeira é: Deus, planta a flor onde há dor. Eu achando que era um processo rápido, mas Ele me submeteu ao processo de florescer, enquanto tudo era dor, enquanto tudo era ferida. Ele começa ali a restaurar minha identidade, minha essência, para depois restaurar minha vida com sonhos e planos. E a segunda oração que eu fazia era de entrega. Se o Senhor me tirar dessa depressão, se o Senhor me curar dessa situação que eu tô, eu vou viver a minha vida inteira contando para o maior número de meninas e mulheres que o Senhor se importa com a gente. Então foi nesse contexto que nasce uma Ju que fala de processo de florescimento, porque foi aquilo que Deus começou a me fazer viver. Eu vivo o Floresça em Terra Seca com a minha vida. Em uma palavra que o Senhor começa a emanar no meu coração, através do seriado da Lia, né, da Record, e eu começo a gerar um novo comportamento. Será que tem como? E ali o Senhor me submete a muitos processos de florescer em terra seca, mas que é necessário dizer que não há nada romântico no florescimento. Pelo contrário, é um processo de conversão, de santificação, de renúncia, de metanoia, de transformação, de muitos erros expostos, de muito pedido de perdão para Deus, de muitas impressões do Senhor no Espírito, precisando tirar da nossa alma não somente feridas, mas também pecados. Esse é o florescer em terra seca. É mediante a tudo aquilo que o mundo impregnou em nossas histórias, em nossa identidade. E aí o Senhor começa a criar dentro de mim um processo de identidade para cumprir um propósito. Porque Deus começa a falar através da Bíblia, né? Começa a falar através da Bíblia que Esther 4,14, quem sabe não é para você chegar em um lugar, quem sabe não é para você ter maturidade para cumprir algo, que Deus está te submetendo a tudo isso. E ali eu começo a gerar, né, no Senhor essa expectativa de que há alguma coisa dentro de mim. E eu preciso entender e aceitar. Só que esse processo de aceitar cumprir o propósito não foi de um dia para o outro. Eu lembro que já tinha se passado anos e eu ainda precisava renunciar o amor que eu tinha no passado, que era algo que vinha e voltava. Era uma fraqueza minha exposta, até que de fato o Senhor rompe, né, um processo de deixaria, um processo de confissão. Não quero, Deus, o que me afasta do Senhor eu não quero. E eu me submeto à vontade do Senhor. E aí começa o cumprimento de um propósito. Através do quê, Senhor? Como que eu vou cumprir esse propósito? Aí Deus me coloca para ensinar crianças. Depois o Senhor me empodera a fazer viagens missionárias. Depois o Senhor me faz florescer através da arte do teatro, do evangelismo, das ministrações, né, de aulas na qual eu servia a minha igreja. Mas havia algo dentro de mim que queimava o meu coração, que era o universo feminino. Eu sempre fui aquela que mais empoderava as minhas amigas, que falava com elas, mas fora da presença do Senhor, você tem até o dom e o talento, mas você não cumpre o propósito, porque você usa o dom e o talento de forma errada. E era isso que eu fazia quando eu empoderava as minhas amigas para serem feministas. Então eu venho do mundo com essa marca do feminismo na minha história, e o Senhor lava a minha alma de todas as impressões erradas que o universo feminino já me fazia florescer, mas eu não sabia como. E aí Deus começa a me entregar algumas ferramentas, como a minha escrita, que eu sempre gostei de escrever. E aí eu tive um blog na internet, que era um perfil no Instagram, chamava o Diário de uma Jovem Cristã, e eu começo a escrever alguns textos para desabafar, sem pretensão nenhuma dos textos serem lidos. De repente a gente chega a 22 mil inscritos naquela página, e as pessoas começaram a falar comigo assim: nossa, eu li seu texto falou comigo, eu sou aqui de não sei aonde, o seu texto... Eu comecei a ter contato com um monte de meninas, ainda de forma anônima na internet, né? Porque esse Instagram não tinha minha foto, porque eu não podia colocar minha cara ali, e eu abria muito o meu coração. E aí, nos últimos tempos, o Senhor me deu direcionamento para finalizar aquele ciclo e ter um blog onde eu pudesse, de fato, colocar a minha cara nesse blog.
E depois veio o canal no YouTube, direção do Senhor, de poder falar, né, da palavra dele, dos testemunhos que o Senhor me meteu através dos vídeos. E aí eu recuando, com vergonha. E aí o Senhor começa a falar comigo, usa o seu Instagram de forma mais proposital, começa a falar aquilo que te floresce, começa a usar as redes sociais para poder cumprir um propósito. E eu achando que eu só podia cumprir o propósito dentro da igreja. E o Senhor me empoderando, me florescendo, me fazendo entender que havia ferramentas dispostas e disponíveis para mim, para que essa mensagem de Deus, se o Senhor me curar dessa depressão, eu viver minha vida inteira contando para o maior número de meninas e mulheres, o momento já tinha chegado. E aí eu começo a viver esse processo de cumprimento de propósito, só que dando um passo para frente e 3 para trás. Um passo para frente e 3 para trás. Nunca, de fato, era um processo que eu vivia ele completo. E aí chega um momento que o Senhor começa a falar comigo, filha, quando é que você vai cumprir esse propósito? Quando é que você vai parar de querer cumprir propósito em outras ferramentas? Quando é que você vai começar a entender que eu te dei uma terra, por mais que ela seja seca, por mais que tenha uma probabilidade de crescimento, de florescimento nela, é a terra que eu te dei. Quando é que você vai parar de correr atrás daquilo que você acha que é o seu propósito e de fato assumir o seu propósito no lugar que eu te floresci? Por que você não cuida dos vídeos que eu mando você fazer? Por que você não cuida das postagens que eu quero que você faça? Por que você está sempre correndo disso? Em paralelo a isso, o Senhor foi me dando direcionamentos da loja Biju da Ju, que é a minha loja de bijuterias, e eu precisei de um tempo pausada na loja para poder amadurecer aquilo que Deus estava dizendo no meu coração. Depois disso veio a faculdade de empreendedorismo e o falar de empreendedorismo de uma forma que eu amo. E por que não falar com mulheres empreendedoras? Por que não ter um propósito de geração de mulheres estrelas? Eu conto isso em outros vídeos. Mas o Senhor foi me empoderando a ter um propósito que era, assim, fruto de tudo aquilo que nós tínhamos, eu e ele, tínhamos vivido, que levava o meu nome e a identidade dele, ou a identidade dele e o meu nome, porque já somos um só nesse propósito. E eu sempre com vergonha de expor, com vergonha de posicionar, com vergonha do que os outros pensariam a meu respeito. E o tempo todo, envergonhado, o Senhor sempre dizia, vai, só vai, porque sou eu que empodero o seu voo, o seu agir, tudo. E aí nasce o Floresça em Terra Seca, com uma folha amassada como um plano de fundo, que às vezes eu sinto uma folha amassada, né? Porque amassada pela circunstância da vida, e o Senhor o tempo todo dizendo que eu sou uma folha amassada, mas Ele está escrevendo uma história nova na minha história. Vem esse ícone de um post-it, que eu amo post-it, eu tenho a memória muito fraca, então eu preciso de post-it o tempo todo, me fazendo lembretes, e a minha Bíblia é um álbum de colagem de post-it, porque eu amo escrever na Bíblia, eu preciso o tempo todo estar anotando. Vem essa figura desse girassol, que representa aquilo que eu mais amo, a flor que eu mais amo, que é um girassol, que me faz olhar para ele, ver o quanto ele brilha e se abre para a glória de Deus. Tem essa imagem da borboleta, que para mim é símbolo de transformação, quando Deus nos coloca ali dentro de um casulo e de repente o próprio agir natural do crescimento da borboleta é sair do casulo e voar para a glória de Deus, voar embalada pelo sopro do Espírito Santo. Tudo isso é o Senhor falando comigo. Eu tenho um propósito, assim, pontual na sua vida. Eu tenho um propósito específico na sua história. Eu tenho um propósito que tem a tua identidade formada até aqui por mim. Por que você recua tanto? E aí a gente chega numa fase da vida da gente que não tem outra resposta para dar para o Senhor que não seja eis-me aqui. Eu vou mesmo com vergonha, eu vou mesmo com medo. E é sobre isso que o Senhor me disse há um tempo atrás. Floresça em terra seca. Usar plataformas digitais que está tão acessível a mim e a outras meninas para deixar que esses vídeos, esses textos, essas postagens vão e glorifiquem ao Senhor. Que fale com meninas que passaram, que estão passando o mesmo que eu passei. Que dê glórias ao Senhor por toda a morte que Ele salvou e me trazer para a realidade de Cristo, que Ele não parou de agir na minha vida e que eu estou o tempo todo vivendo novos testemunhos para a glória dEle. E isso para mim é muito importante. Isso para mim fala de um processo com o Senhor que assim, é o meu florescer, sabe? É a palavra de Deus, é o que o Senhor diz para mim e sobre mim que me remete a isso. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa história por aqui, porque é isso que me fez florescer. Cumprimento de um propósito, quando o Senhor começa a borrifar perfume dele em meio à minha morte. E isso para mim é maravilhoso demais.